6, verso de número 36. Diz o seguinte, esse texto bíblico: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Amém? Antes de você sentar, olha nos olhos do teu irmão, diz para ele assim, ó: vigia, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aproveitando essa passagem nessa tarde, eu quero compartilhar um pouquinho do que a oração fez na vida de Jesus e do que a oração pode fazer na nossa vida, no nosso dia a dia. Compartilhar algumas lições dessa noite, na verdade a última noite que Jesus passou com seus discípulos, porque ele seria preso e dali depois iria para o Calvário. Então, nessa última noite que ele passou com seus discípulos, ele nos deixou lições muito preciosas e muito importantes da oração. O versículo 36 diz: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Sabe, muitas pessoas imaginam que Jesus, por ser Deus encarnado, por ser Deus Filho, por ser segunda pessoa da Trindade, não sentia muitas coisas que nós sentimos e não precisava orar. Ele era Deus. Mas olha que coisa interessante. A vida de Jesus, o ministério de Jesus é um exemplo de oração. Um exemplo tão profundo que sem nunca ele ter falado sobre isso, ele marcou a vida de todos aqueles que caminhavam com ele. E essa última noite dele não foi diferente. Sabe, se Jesus foi buscar o Pai no momento difícil, no momento angustiante, no momento difícil, no momento de incerteza, no momento de dúvida, se Jesus fez isso, meu irmão,
o que dirá de mim você? Jesus estava buscando forças em Deus Pai. Ele, enquanto Deus, era homem. Enquanto Deus, sentiam as mesmas coisas que nós sentimos na carne. E ele mesmo disse isso. Eu não preciso que ninguém me diga o que há na carne, porque eu sei muito bem, porque ele vivia isso, desde o seu nascimento. A segunda coisa que a gente percebe que, além de a importância de buscar forças em Deus, todos precisam buscar de intimidade com Deus. Deus não tem acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz isso. E Deus nunca se contradiz na sua palavra. E eu te pergunto, por que algumas pessoas com quem nós convivemos parecem que ouvem mais de Deus? Como que algumas pessoas chegam para a gente assim, depois de um culto, no início de um culto, e dizem, olha, senti uma palavra de Deus para você. Não profetiza, mas compartilha algo do coração que é importante para a sua vida. Por que essas pessoas ouvem e outros não ouvem? Se Deus não faz acepção de pessoas. Sabe por quê, amados? Por causa da intimidade com Deus. Existe intimidade com Deus. Existem muitas pessoas que são visita com Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. Vamos supor que alguém te convide para ir para a casa dele. E ele te diz seu amigo e você se considera amigo dele. E você vai para a casa dele, seja um domingo à tarde, seja um sábado, seja um outro dia, vai comer uma pizza. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você chegou, desde que você chegou, você ficou na sala dessa pessoa. E tudo acontece na sala, e a conversa, o comer, a comunhão, e depois ele vai embora e se despede de você na porta, e você vai embora. Sabe o que eu vou te dizer uma coisa? Se você pensa que essa pessoa é tua amiga, você foi enganado. Porque amigo de verdade, amigo que tem intimidade com você, que é íntimo teu, ele te leva para mostrar a cozinha. Que coisa melhor da casa do que a cozinha, gente? Mulher que não gosta de homem na cozinha está perdido comigo, é o lugar que eu mais gosto da casa, gente. Lugar bom de ficar, sai o cafezinho, sai tudo dali. O quarto. Se você entrou na casa de alguém e não conheceu mais do que a sala, me desculpe. Você não é íntimo dessa pessoa, ou ela não te considera íntimo. Porque quando alguém que é íntimo da gente chega, a gente faz questão de mostrar a casa da gente. A gente tem alegria de compartilhar o que Deus tem feito com quem é íntimo da gente. Então tem muita gente que entra, vem para o culto, fica na sala, ganha aquele cafezinho. Sabe aquele cafezinho naquela xicrinha que parece dedal de costureira, que faz assim? Gente, que isso? E foi embora, sem passar da sala, não experimentou a intimidade de Deus. Quem se aproxima de Deus, quem busca de Deus, quem fala com Deus, escuta de Deus coisas que as outras pessoas não escutam. E Deus não faz acepção de pessoas. Diz para o teu irmão, pelo amor de Deus, sai da sala de Deus. Sai da sala, vai para a cozinha, vai para o quarto. Anda na casa de Deus, é teu pai, gente. Então existe intimidade de Deus. E é muito importante que nós busquemos essa intimidade com Deus. E aqui eu quero te dizer, deixar uma grande primeira verdade. Pessoas precisam de Deus. Repita comigo, pessoas precisam de Deus. Pessoas precisam de Deus.
Eu preciso de Deus. Está muito fraco. Eu preciso de Deus. Está melhorando. Aleluia. Nós precisamos de Deus. Jesus deixa bem claro, quando ele vai ter esse momento de buscar forças no Pai. Pessoas precisam de Deus. No versículo 37 e 38 diz o seguinte: levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou-se a entristecer-se e a angustiar-se. E disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Bom, gente, vocês sabem que os filhos de Zebedeu, quem são, né? Pedro, Tiago e João, esse trio sempre estava com Jesus. Mas por que Jesus está levando eles? Por que Jesus está levando eles? Se ele sabe, espiritualmente, ele não tinha como dividir aquela caminhada para a cruz. Mas ele diz para eles: a minha alma está profundamente triste, mas numa tristeza uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus busca companheiros de oração. Jesus busca companheiros nessa caminhada. Mesmo sendo Deus, mas Deus encarnado no corpo humano, sentindo as emoções de ser humano, e ele antevia, gente, graças a Deus que Deus não nos mostra o futuro. Vou repetir, graças a Deus que Deus não nos mostra o futuro. Às vezes, nos dá uns vislumbre. Eu já tive experiências assim, algumas janelas para ver algo do futuro. Mas Jesus sabia do futuro, Jesus sabia o que o esperava. Então ele está quase que depressivo nesse momento, humanamente falando. Numa tristeza mortal, é algo quase depressivo. E ele busca a companhia de Pedro, Tiago e João. Sabe, amados, eu te pergunto, se Jesus, sendo Jesus, precisa de companheiros de caminhada de oração, o que dirá eu e o que dirá você? Se Jesus, sendo Deus Filho, precisa de pessoas, o que dirá de mim e de você? Todos nós precisamos de companheiros de caminhada. Todos nós precisamos de companheiros de oração. Todos precisamos dessas pessoas que são íntimas nossas, que nós conhecemos o interior da casa deles e eles conhecem da nossa. E são pessoas que nós caminhamos, são companheiros de dividir jugo, de dividir fardo. Em vários momentos especiais, Jesus estava com Pedro, Tiago e João, na transfiguração no monte, apesar de estar convivendo sempre com seus discípulos. Mas em momentos mais difíceis para ele, ele sempre buscava companheiros de oração. E eu te pergunto, você tem companheiros? Você tem gente que você pode compartilhar, ou pessoas que podem compartilhar contigo? Deixa eu te dizer uma segunda grande verdade nessa tarde, nesse texto. A primeira que eu disse é que pessoas precisam de Deus. Amém? A segunda coisa que eu vou te dizer, sem medo de errar, pessoas precisam de pessoas. Repita comigo, pessoas precisam de pessoas. Eu preciso de pessoas. Gente, é algo que faz parte da nossa estrutura de ser criado e de um ser social. Não existe esse negócio de servir a Deus trancado no lugar, sem ter contato com ninguém,
sem ter experiência com pessoas. Eu não sei você, gente, mas se me trancar num quarto só para orar e jejuar, vai me buscar lá que eu vou ficar louco. Não sei quanto tempo eu piro, mas piro. Gente, não existe. Nós somos feitos para conviver com pessoas. Então, pessoas precisam de pessoas. Sabe, Deus me deu graça de ter companheiros de caminhada. Pelo menos 3, entre vários outros. Eu poderia destacar, sem sombra de dúvida, 3 principais, que são a Jane, a Miriam e o pastor Silas. Pessoas de convivência, pessoas que nós oramos uns pelos outros, pessoas que compartilham fardo. Eu tenho pessoas que Deus tem levantado para interceder por mim semanalmente. Pessoas que às vezes que me ligam de outro lugar e perguntam: o senhor está bem, pastor? Estou bem. A gente sempre tem que falar que está bem, né, gente? Não dá para contar certas coisas que está comendo aqui dentro. Às vezes você está com dúvida até se Deus existe. Como é que você vai dizer isso, né? Então tem certa... Eu digo, estou bem, estou com umas lutas. São pessoas que dizem, pastor, Deus me incomodou para orar pelo Senhor. E eu louvo a Deus por isso, por esse privilégio. Eu queria te desafiar nessa tarde a entender que além de buscar Deus, além de ter intimidade com Deus, você precisa de companheiros de oração. Não confunda, presta bem atenção, isso aqui é forte. Não confunda companheiro de oração com fofoqueiro de plantão. Isso é uma desgraça, gente. Sabia que tem gente que é fofoqueiro de plantão na igreja? Bastou você dizer para ele que você precisa de oração de alguma coisa, se prepara. Daqui um pouco, se você for na cantina, metade do povo lá na cantina já está sabendo. Gente, não confunda companheiros de oração com fofoqueiros de plantão. Deus vai te mostrar pessoas em quem você pode confiar. Mas quando Deus te mostrar, invista nisso, trabalhe nisso. Isso é muito importante. Não é uma via de uma mão só, porque a maior parte dos cristãos, a via dele é só, vem a mim, ao vosso reino nada, né? Ele só quer oração, ele só quer que visite ele só quer que pergunte como é que ele está, mas e a segunda mão? É uma via de 2 mãos, esse relacionamento é uma troca. Quantas vezes eu me pego horas conversando com o Silas, porque eu não tenho nenhuma pessoa tão íntimo minha como eu tenho do Silas. Eu não sei se nós somos companheiros pastores ou se somos amigos irmãos. Não sei. Mas muitas vezes de orar um pelo outro, de saber as dificuldades íntimas do que cada um está passando. Então eu quero te desafiar. Deus quer te dar companheiros de oração. Diz para o teu irmão, olha nos olhos dele. Deus quer te dar companheiros de oração. Despache os fofoqueiros de plantão e agarre nos companheiros de oração. Amém? Mas lembre-se, não é só vir para cá não, tá? Tá? Lembra que de vez em quando, quase sempre, você também tem que perguntar, como é que você está? O que eu posso orar com você? Essa via de 2 mãos. Então, repita comigo, pessoas precisam de Deus. Pessoas precisam de pessoas. Amém? Esse exemplo de Jesus é claro no verso 37 e 38. Pedro, Tiago e João não faria diferença nenhuma na batalha que ele tinha. Mas, como pessoa, como ser humano, aquelas pessoas, aqueles 3 companheiros dele, não podiam mudar o que ele ia passar, mas podiam ajudar a ficar suportável a sua luta,
a sua caminhada. É isso que companheiros fazem com a gente. Às vezes eles não tiram a nossa luta, e nem nos tiram da luta, mas nos ajudam a suportar aquilo que a gente tem que caminhar. Você está me entendendo? Eu tive uma experiência com Deus, nesse sentido, há uns... Meu Deus... Eu era missionário na Bahia, uns 28, 29 anos atrás. E eu tinha um amigo, eu morava no interior da Bahia, numa cidade, uns 50 quilômetros de Salvador, e ele era pastor auxiliar da igreja sede de Salvador. E ele estava numa luta muito grande, ele era do Rio Grande do Sul. E eu comecei a orar, eu já tive 2 experiências assim, na verdade, na minha caminhada. E orar demais por ele. Orava profundamente por ele, orava todos os dias por ele, orava a madrugada dentro, eu sentia a dor da luta que ele estava passando. Isso estava ficando difícil para mim. E Deus me disse, um dia claramente, eu nunca mais me esqueci: deixa o Olavo carregar a cruz dele. Ser companheiro de oração não é tomar a cruz de ninguém. Cada um toma a sua cruz e segue-me. Mas o companheiro de oração é aquele que vai te distraindo no meio da história, entendeu? Vai tipo um Marquinhos da vida, assim, né? De vez em quando ele fala sério, entendeu? Aqueles caras que vai, você está suando e o cara está zoando, aí você ri e tal. Companheiro de oração torna mais fácil. Mas Deus disse para mim claramente, a cruz é dele, não é tua. Não confunda ser companheiro de oração com querer carregar a cruz no lugar dele. Você já tem a tua. Eu aprendi e depois Deus completou esse ensino comigo numa segunda vez, muitos anos depois. Ser companheiro de oração é dividir, é ajudar a outra pessoa a caminhar, para que ela não caia, para que ela não desista, para que ela não fique parada. Você não pode tirar a luta dela, mas você pode ajudá-la a caminhar e vencer na graça de Deus. Você está entendendo, amém? Então, companheiro de oração é isso aí. A terceira coisa importante nesse texto, versículo 39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Gente, Jesus estava fazendo algo muito especial. Jesus estava aqui, entregando a sua vontade à vontade do Pai. Deixa eu explicar isso, porque é uma coisa um pouco profunda e difícil de entender. Nós nunca, até o dia da morte, vamos perder a nossa vontade própria. É impossível que isso aconteça. Não importa o quanto você ore e o quanto você jejue, porque a vontade está no livre-arbítrio. É onde você pode escolher, cada dia que você abre o olho, se você segue, se você quer Jesus ou se você não quer Jesus. Se você fala a verdade ou se você mente. Todo dia é uma escolha. Todo dia. E às vezes a gente vai caminhando tanto com Deus, que isso cansa a gente, isso é um fardo. E eu já disse para Deus mais de uma vez: Deus, eu já te escolhi uma vez na vida, eu não quero mais isso. Aí Deus nunca deu bola. Aí eu fui descobrir na caminhada que isso estava na minha liberdade de escolha, que Deus não podia interferir nisso. Não importa quantos anos nós vivemos com Jesus, nós precisamos todos os dias usar a nossa vontade para fazer a vontade dele. O que Jesus fez foi isso. Essa não é a minha vontade, mas a minha vontade vai ser fazer a sua vontade. Você entende isso? A minha vontade vai ser fazer a sua vontade.
Eu preciso entender que preciso entregar ao Pai. É a coisa mais complicada e profunda da vida cristã. Repito, sem medo de errar, a vontade própria é o nosso maior desafio de caminhada de vida cristã. Todos temos vontade e vamos ter até morrermos ou até Jesus voltar. Então, o nosso desafio é fazer o que Jesus fez. Senhor, eu não estou afim desse negócio, de jeito nenhum. Ele deixou muito claro aqui, gente, que como ser humano, como pessoa, como homem, ele disse, Senhor, se der para dar um jeitinho, mas não era Brasil lá, né? Se der para dar um jeitinho, Senhor, dá um jeitinho no negócio. Mas, contudo, ele repete isso mais de uma vez, não seja como eu quero, mas como tu queres. É o desafio de usar a minha vontade, eu vou usar a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Eu espero que Deus te ajude a compreender isso. É muito importante isso. Saber que eu vou caminhar com vontade própria todos os dias da minha vida. Mas eu preciso em algum momento da vida entender isso, amadurecer nisso e me render e entregar a minha vontade para fazer a vontade do Pai. Amém? Todos precisamos entregar nossa vontade ao Pai em algum momento da vida. Todos nós precisamos entender a profundidade disso. Gente, crente solteiro é uma desgraça isso aí. Gente, ele está apaixonado, doidinho de paixão, e Deus diz, não é esse. Mas Deus não grita. Deus não fala com essa voz alta. E sempre quando as pessoas me procuram sobre isso, sobre relacionamento, sobre namoro, eu digo, você sabe no fundo do teu coração. Todo mundo sabe. Mas a gente quer dar um jeitinho. Não, pastor, esse cara vai se converter, vai ser uma bênção. Olha, pode até ser que seja. Mas só faça isso se Deus te levar nisso. Porque senão você está fadado a casar e depois se decepcionar. Então, a vida de cristão solteiro, eu digo sempre, o solteiro tem duas grandes decisões na vida. Tem nada a ver com profissão, tem nada a ver com faculdade. Tem nada a ver. Primeiro é a conversão dele. E a segunda, com quem ele vai casar. Você tem que saber dar o pulo certo no Senhor. Entendeu? Tem que ser no Senhor, porque se você errar, você cai no buraco e fica, velho. Aí ralou, não tem volta para consertar às vezes. Então é muito importante eu entender a profundidade nisso na minha vida enquanto cristão. Eu me lembro que quando eu e a Jane começamos a conversar, tá bom? Não pense em outra coisa. Quando nós começamos a conversar, não tinha começado a orar ainda, eu já estava preocupado, muito preocupado. Gente, pessoa com 35, 36 anos de idade eu tinha. Você já está meio velho, mas cheio de mania. Então já sabe, se você vai casar com gente mais experiente, tem essas coisas já cheias de mania. E eu tinha muito medo, gente. Ainda bem que a Jane também não era criança, e nós fizemos uma oração. Eu disse para Deus, talvez ela fosse mais afinada do que eu, mas nessa área eu disse, Deus, o negócio é o seguinte, eu não confio em mim. Eu não confio em mim, Senhor. O Senhor vai precisar me falar de um modo fora de mim, para que eu saiba que é a tua vontade esse negócio, porque senão vai ser difícil. Quando você está lidando com emoções, é muito difícil separar a vontade de Deus das minhas emoções. Isso não serve só em relacionamento não, viu? Isso serve em muitas coisas na vida. Comprar, vender,
tudo que você possa imaginar. É muito difícil. Então, é importante, talvez, nesses momentos, você ter alguém que te ajude. Nós fizemos uma oração junto. Senhor, se esse negócio é sério mesmo, antes que eu passe dessa linha, porque eu não sou poste, porque poste, é seco. Gente é gente, toma cuidado com a linha. Tem uma linha que não pode passar, né? Então, eu digo, Deus, nós precisamos disso, oramos, eu e ela, e Deus começou a falar através de pessoas. Deus começou a mandar pessoas a nos procurar, dizendo que tinham sonhado conosco, e nós fomos juntando, e sabíamos, ufa, o que a gente está querendo não é do capeta, não, é de Deus mesmo. Então, isso é muito precioso, esse trabalhar com companheiros de oração. A luta, versículo 40, depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar nem uma hora? Perguntou ele a Pedro. Os discípulos estavam batidos, gente. Não é que eles não queriam ficar com Jesus. Eles estavam batidos, eles não entendiam a profundidade do negócio. Mas Jesus está passando uma luta interior muito grande. Sempre nós temos luta interior e exterior. A nossa maior luta, isso é forte também, a nossa maior luta nunca é fora. Não se iluda, a nossa maior luta nunca é fora. Não é com pessoas, não é com ser humilhado, com ser justiçado, não ser valorizado. A nossa maior luta é dentro da gente mesmo. E Jesus tinha uma luta interior, uma tristeza de morte. E aí, ele leva os três, viu, Marquinhos? Ele leva Pedro, Tiago e João, pensando que os caras vão estar com ele. E na hora H, que ele volta, onde é que estão os caras? Estão o quê? Dormindo. Gente, a luta, muitas vezes, vai vir de pessoas de perto de você. E nem significa que é maldade, e nem significa qualquer outra coisa, mas é uma luta para você. Então, Jesus queria eles com eles, mas eles dormiam todo o tempo. A luta estava muito próxima. Então, às vezes, a luta é muito próxima de nós. Nós temos a luta interior e a luta que é exterior. Então, com esse abandono, entre aspas, ou com essa preguiça para dormir desses três, que não sei como é que eles estavam com tanto sono, coisa do capeta mesmo, né? Se você tem sono no culto, acorda em nome de Jesus. Acordou, né? Porque tem gente que chega no culto, pastor, eu durmo na hora da mensagem, manda esse capeta embora. E eles ficam ali, estão com Jesus. Ele entendeu a luta da carne, que todos temos que lutar por isso. E o versículo 41 diz o seguinte, para mim terminar: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Somos carne, gente. Sinto muito te dizer, você é carne no duro, velho. Você é carne e osso. E a luta vem. Independente de nós queremos ou não, faz parte. O espírito é mais forte, mas a carne sempre é fraca. E é por isso que Jesus falou da importância da oração nesse sentido. Na vigilância. Sabe, amados, quando a gente ora ou passa um tempo de oração, a luta não vai sumir. Desculpa te jogar um balde de geografia, tá? Jesus orou, Marquinhos 3 vezes, foi, voltou, orou, levou gente com ele, passou a noite, orou, mas o raio da cruz estava lá, gente. Você orar não significa que a luta vai desaparecer, assim, num passo de mágica. Essa vida de oração, essa falsa vida de oração, é muito frustrante. Se a pessoa não entende que a oração não muda lá fora,
A oração muda aqui dentro. E olha só, aquele homem que estava com uma tristeza profundamente mortal, quase depressivo, ele ora. Ele ora. Ele leva os companheiros com ele. E o versículo 46 diz assim: levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Ele estava pronto para enfrentar a luta do dia a dia. Você entende isso? Essa é a importância de você buscar a força em Deus, nos companheiros de oração. É aquilo que te dá ânimo e coragem para levantar cada dia e dizer: vamos lá, em nome de Jesus. Amém? Ele levantou-se e disse: vamos, chega, não precisa dormir mais, acabou a tristeza, vamos, porque o traidor está chegando e eu tenho um encontro com o traidor. Mas ele tinha paz. Pode ter certeza de uma coisa: a oração vai te dar muita paz. E você vai enfrentar o que tiver que enfrentar em nome de Jesus. Amém?